será que você precisa equalizar a voz nas suas gravações? E equalizar em relação a quê? Qual a referência? Eu posso usar qualquer equalizador? Qual a diferença entre equalizador gráfico, equalizador paramétrico e equalizador dinâmico? Existe algum que seja o melhor? Sim. Eminere aqui para fazer, enfim, um vídeo dedicado para falar sobre equalização da voz, ou como utilizar equalizadores para que a sua voz esteja sempre perfeita. E por que eu demorei dezenas de vídeos para falar sobre equalizadores? Se essa talvez seja a função mais básica de qualquer DAW ou equipamento de gravação. Simples. Se você já utiliza um microfone bom o suficiente num lugar com acústica muito boa, há grandes chances que você sequer precise de um equalizador. Mas compressor você vai sempre precisar para aumentar aí o ganho médio da sua gravação. Por isso que há tantos vídeos aqui no canal falando sobre compressão, inclusive sobre compressão multibanda, onde eu comentei neste vídeo aqui linkado, que também estará linkado no final deste vídeo para você assistir depois, tá? Mas aqui o papo é sobre equalizador. E antes de tudo, o que é um equalizador? Como é implementado ou construído um equalizador, seja ele via software ou via hardware. Um equalizador é uma sequência de filtros que selecionam um range, uma faixa de frequências que podem ali aplicar um ganho positivo ou um ganho negativo a essas faixas de frequência. A construção de um equipamento equalizador em hardware analógico é muito complexa e custosa, porque você precisa adicionar muitos filtros para dar as várias possibilidades de equalização. Por isso, um plugin equalizador em software vai te dar muito mais possibilidades e recursos para que você consiga obter os melhores resultados. Existem alguns tipos de equalizadores e os mais comuns são o equalizador gráfico, que são aqueles que possuem dezenas de botões, tipo slider, onde você aplica um ganho positivo ou negativo num range de frequências pré-definido. E a única vantagem desses equalizadores é que geralmente eles te impedem de fazer transformações que possam prejudicar o seu áudio. Mas no geral eles são bastante limitados e são mais utilizados em equipamentos de hardware mesmo, porque com vários botões, torna-se muito mais rápido aplicar as modificações numa certa ou uma certa quantidade de frequências. Tipo número 2 de equalizadores, os equalizadores paramétricos. Esses são os mais comuns de você encontrar aí na forma de plugin, porque geralmente há sempre uma representação gráfica do sinal de áudio de entrada e ou de saída para que você perceba as modificações todas. E aqui temos algumas vantagens em relação ao equalizador gráfico. A primeira delas é a quantidade de botões, que diminui bastante. Aqui precisamos apenas definir a quantidade de pontos onde queremos atuar, aí selecionar a frequência específica que queremos, a largura de banda em volta dessa frequência, que é definida pela ressonância Q, e o ganho, que pode ser positivo ou negativo. Em alguns plugins, ainda é possível escolher a ordem de corte entre cada uma das faixas de frequência, sendo que quanto maior a ordem, mais abrupta e seletiva é a seleção de frequências. Mas esse corte abrupto, causa aí problemas de inversão de fase abruptos também. Por isso é mais natural e menos agressivo que você deixe a ordem da filtragem o menor possível. Tipo número 3 de equalizador, e o último que eu vou mencionar, que é o equalizador paramétrico dinâmico, ou simplesmente equalizador dinâmico. Esse é o equalizador mais completo de todos, o qual se comporta tal qual o equalizador paramétrico, com a adição de uma característica muito interessante, o controle de threshold para começar a atuar. Tá, por que isso é interessante? Porque imagine que na sua gravação existe um problema que você precisa corrigir numa única frequência ali. E vamos supor que você tem várias fontes sonoras que atuam nessa mesma frequência, mas o problema vem apenas de uma dessas, ou acontece apenas de vez em quando, No equalizador paramétrico normal, você precisa reduzir o volume dessa frequência para todas as fontes sonoras de forma igual e talvez até eliminar por completo essa frequência do seu áudio, causando um corte muito abrupto no seu material. Mas com o equalizador dinâmico, ao definir que você só aplicará a equalização naquela frequência, quando o volume atingir um certo threshold, um limiar pré-definido, você garante que a modificação só ocorrerá quando o problema de fato acontecer naquela frequência, o que garante uma modificação mais delicada. Por isso, esse é o tipo de equalizador que você deve utilizar. A maioria das DAWs modernas hoje já contam com plugins equalizadores que são paramétricos e dinâmicos, e você pode utilizá-los da mesma maneira que eu vou te explicar aqui com o meu plugin equalizador predileto. E não, eu não estou falando do FabFilter Pro Q3, o qual é considerado por muitos aí o maior plugin equalizador da atualidade. Mas assim, de fato, a interface desse plugin aí do Pro Q3 é muito boa, os controles deles são excelentes também, mas falta uma análise muito básica que esse plugin não tem.
E é justamente por isso que o plugin equalizador que eu mais te recomendo atualmente é o M-Auto Dynamic EQ da empresa Melda, da República Tcheca. Porque esse plugin, além de ser um plugin equalizador dinâmico e paramétrico, também conta com uma análise chamada Sonogram, que nada mais é do que um espectrograma que lhe mostra ali as intensidades de volume das frequências em relação ao tempo. E essa análise é fundamental para você definir com precisão os thresholds, a frequência central e a largura de banda para as modificações que você precisa fazer. Tá, mas e quais são essas modificações que você precisa fazer para equalizar a voz? Antes disso, é necessário saber como os nossos ouvidos percebem cada faixa de frequência, porque não ouvimos com a mesma intensidade as frequências entre 20 Hz e 20 kHz. E essa é uma das respostas do começo do vídeo. A equalização que devemos fazer é em relação a como os nossos ouvidos percebem cada faixa de frequência. Esse gráfico aqui é uma média da percepção auditiva do ser humano. Em média, percebemos normalmente frequências entre 80 Hz e 800 Hz. Né? As frequências entre 20 Hz e 80 Hz percebemos de forma não linear, e como é uma faixa estreita de frequências, nossos ouvidos têm dificuldade em entender a informação nessas faixas de frequência. Aí nas frequências entre 800 Hz e 4 kHz temos uma super sensibilidade porque amplificamos naturalmente essa faixa de frequência com o pico da nossa percepção acontecendo em 3 kHz. Aí depois entre 4 kHz e 9 kHz temos ainda grande sensibilidade, mas um pouco menos que a faixa anterior. E a partir de 9 kHz até 20 kHz, temos muita dificuldade em ouvir, porque naturalmente nossos ouvidos reduzem bastante e gradualmente o volume dessas frequências ao ponto de não percebê-las mais a partir ali dos 18 kHz em média. Ou seja, você já tem aí 5 faixas distintas de frequências para equalizar de forma a deixá-las coerentes com a nossa percepção auditiva, mas como fazer isso na prática? Bom, vamos ver aqui neste plugin, que eu estou deixando também o link na descrição caso ele te interesse. Aqui na primeira faixa, entre 20 Hz e 80 Hz, é onde não podemos exagerar, porque essa faixa de frequência atrapalha a nossa percepção para a informação que é contida na frequência acima, na faixa de frequência acima. Mas essa aqui, geralmente chamada de sub-baixa, é a faixa que traz mais energia, que traz mais impacto, né? Um impacto positivo quando está na medida certa. Principalmente porque também conseguimos percebê-la não só com os ouvidos, mas com o nosso corpo todo. E aqui eu preciso dizer que você também vai precisar de um bom DAC e de um bom headphone para conseguir acertar a medida certa, né? Dá uma olhada lá em eminere.com/homestudio para você encontrar boas opções de equipamentos. Só que assim, se você utilizar monitores de áudio, você vai precisar também ter uma excelente acústica e vai precisar ter também um subwoofer, daqueles grandes também, senão você nunca vai ter a potência necessária para perceber os 80 Hz para baixo. E é bem por isso que eu te recomendo usar aí headphones que conseguem facilmente gerar essas frequências sem que o seu ambiente influencie nisso. E voltando a falar da medida certa, né, para chegar nessa medida, vamos utilizar aí um filtro passa alta, ou tal high pass, ou HP em inglês, né? Ele chama-se passa alta porque esse filtro ele deixa passar apenas as frequências acima de uma frequência determinada. Em outras palavras, um filtro passa alta elimina as baixas frequências. E aqui, além de determinar uma frequência a partir da qual ele começa a diminuir o volume, é necessário também definir a ordem de corte de filtragem, que geralmente é definida aí em formas de razão ou de porcentagem. Para definir essa ordem de corte de filtragem, comece com a forma mais arredondada possível e vai deixando ela mais quadrada pouco a pouco até encontrar ali a medida certa de corte. Porque um filtro passa alta aqui muito abrupto causa muita perturbação no áudio como um todo. Definida a ordem, aí é só ficar movimentando esse ponto de frequência para perceber quando o áudio continua impactante sem que haja um som que você não consegue perceber bem ou que atrapalha alguma faixa de frequência acima. Para minha voz, que tem ali um pico em torno dos 90 Hz, eu costumo fazer um filtro ali entre 70 e 80 Hz da forma mais arredondada possível e assim eu já retiro a informação que não interessa sem remover ali o impacto das baixas frequências. Nessa faixa ainda que se você quiser destacar ainda mais essa frequência, é possível também com a utilização de um filtro passa alta ressonante ao invés de um passa alta normal. A diferença é que com isso você vai, além de cortar as frequências abaixo, vai aumentar ali, vai dar um pico nessa frequência seletiva
e depois ele continua com o ganho normal. Aqui neste plugin, né, da Melda, você consegue selecionar o tipo de filtro clicando aqui nesse desenho, e quando você seleciona aí o filtro ressonante, ele te dá menos opções do que se fosse ali só o pico, né, o controle de pico, porque ele já calcula para você ali os parâmetros todos para que não haja problemas de perturbações, porque um filtro ressonante é um pouco mais complexo. Agora passando para a próxima faixa de frequências, entre 80 Hz e 800 Hz, que seria a mais fácil de resolver de acordo com a nossa percepção auditiva, porque ela é bem linear. Mas devido à acústica de nossos ambientes, onde gravamos e ouvimos, ela se torna uma faixa onde precisamos fazer muitas correções. Tem a ver com a ressonância que ocorre dentro do ambiente de gravação e tem relação direta com o tamanho desse ambiente. Mas você não precisa ficar medindo a distância entre as paredes, entre o chão e o teto, porque eu já te adianto que você vai ter uma ressonância entre 100 e 200 Hz, uma entre 200 e 400 Hz e talvez uma entre 400 e 600 Hz. Essas ressonâncias naturais do seu ambiente atuam sempre nas suas gravações e depois que você descobre elas, você vai ficar sempre incomodado caso não remova elas com a técnica que eu vou te ensinar aqui. Quando eu fiz aquele vídeo lá sobre a configuração do áudio com o OBS Studio, eu até te ensinei ali a perceber com os seus ouvidos essas frequências de ressonância. E eu fiquei o vídeo todo lá chamando erroneamente de frequências de reverberação. Me perdoe por isso, tá? Problemas de reverberação a gente não consegue remover com o equalizador. É necessário utilizar plugins específicos de remoção de reverb, como eu expliquei naquele vídeo, já um pouco antigo aí que tem aqui no canal, que eu chamei de como remover eco, né? Porque muita gente chama reverberação de eco. Inclusive, aquele vídeo lá já merece uma atualização, porque muito plugin de remoção de reverb já surgiu ou evoluiu desde então, mas aquele lá ainda dá uma boa base para começar. Tanto reverberação quanto ressonância tem a ver com problemas de acústica do seu ambiente de gravação. Para resolver a reverberação captada no seu ambiente, um filtro reflexivo simples deste, tipo esse aqui, já resolve bem o problema, mas o problema das frequências de ressonância no seu ambiente são difíceis de resolver acusticamente, porque você precisa fazer várias medições para calcular exatamente onde posicionar e como projetar a caixa que vai capturar e diminuir essas frequências que são muito graves e persistentes no ambiente. Só que um plugin equalizador já consegue resolver muito bem, né, e facilmente esse problema das frequências de ressonância no seu ambiente. Nem precisa fazer cálculo, e se você ainda tiver esse plugin aqui da Melda, o M-Auto Dynamic EQ, fica ainda mais fácil porque basta ligar o Sonogram e você vai perceber nessas 3 faixas de frequências programáticas onde exatamente ocorrem com maior intensidade. Aí, para ter certeza que ali realmente ocorre uma ressonância, basta fazer aqui um filtro seletivo com um valor máximo e aplicar o ganho máximo também. E se você ouvir um som que parece estar ali saindo de dentro de um cano, pronto, é uma ressonância do seu ambiente e você precisa diminuir pelo menos uns 12 dB. Então você vai amplificar 12 dB para ouvir bem esse som. Aí para você fazer a redução, é só você clicar ali em Invert. Ele vai colocar como um ganho normal, né, de redução para todas as frequências, independente se é dinâmico ou não. E você consegue fazer um swap ali de ganhos para trocar entre o ganho de dinâmico ou um ganho normal do equalizador paramétrico, né? O que a gente quer é diminuir dinamicamente, porque nós vamos definir ali um threshold ali pelo menos de menos 40 dB, né? Porque assim ele não vai reduzir, ele não vai atuar exatamente em menos 40, ele vai ter ali um controle de ataque e release automático. Então, ele vai saber exatamente quando atuar nessa frequência que é mais intensa. Ou até um pouco acima, caso você queira colocar até menos 30 dB, também pode ser um valor interessante. Realmente é uma frequência que incomoda depois que você percebe ela e depois que você remove, parece que o som é outro, parece que o som realmente ficou limpo, parece que você tirou um negócio que estava ali incomodando seus ouvidos e você não conseguia entender o que era, e era justamente a frequência de ressonância do seu ambiente. Na prática, essas frequências ressonantes do seu ambiente, elas são frequências que são amplificadas devido ao tamanho do comprimento de onda delas, né, que casam certinho ali com o tamanho do seu ambiente. E ao invés delas perderem força ao bater na parede, elas quase dobram de volume por conta da inversão de fase aditiva, né? Se você não mudar de posição o microfone e não alterar o ambiente com móveis muito grandes, essas frequências serão sempre as mesmas e você pode até clicar em salvar um preset aqui para ficar ainda mais fácil, né, a remoção dessas ressonâncias sempre e simplificar aí o seu processo de tratamento de áudio.
Eu sugiro que você utilize o equalizador como um equalizador dinâmico nessas frequências para não ocorrer o risco de zerá-las, né? Porque essas frequências também carregam informação que é importante para o seu áudio, né? A sua voz tem essas frequências, então você não quer removê-las por completo. Você só quer reduzir um pouco para reduzir a ressonância. Aí agora para a próxima frequência, temos que ter muito cuidado ali entre 800 e 4 kHz, que é onde os nossos ouvidos percebem muito bem tudo. Então aqui é preciso fazer uma busca visual no sonograma para ver se não há ali algum excesso de volume, principalmente na faixa em torno dos 3 kHz, que é o nosso pico, né, da audição, porque podemos facilmente irritar o ouvido alheio nesta faixa. Mas quando queremos que as pessoas percebam melhor o que dizemos, é justamente essa faixa que devemos aumentar o volume, mas apenas um pouco, né? Porque se aumentar muito, vai parecer um som muito nasalizado, principalmente se as frequências entre 1 e 1,5 kHz forem muito destacadas, né? Logo, caso sua voz soe muito nasalizada, basta diminuir essa estreita faixa de frequência entre 1 e 1,5 kHz. E nessa faixa dos 4 a 9 kHz aí é onde ocorrem sibilâncias, muitas sibilâncias ocorrem nessa faixa. Né, podem ocorrer até 2 sibilâncias, inclusive uma das sibilâncias pode estar ali um pouco abaixo, até dos 4 kHz, tendendo a 3,5. E o outro problema que ocorre também nessa faixa são cliques, né, os ruídos com a boca que acontecem sem querer, né, quando mexemos a língua ou quando os dentes encostam, né, com saliva nos lábios. Então, esse é um problema também que ocorre, mas falando primeiro de sibilância, para achar os problemas de sibilância com o sonograma é muito fácil, né, dependendo da pessoa e do microfone que essa pessoa utiliza, pode ser apenas numa faixa ou pode ser em 2. A primeira faixa, quando ocorre, fica ali próximo dos 4 kHz, como eu disse, pode ser um pouco abaixo, 3,5, mas a que geralmente é mais intensa e chata fica ali entre os 5 a 9 kHz. E geralmente é uma faixa longa, não é uma faixa muito estreita não, é uma faixa que você vai ter que deixar um Q mais aberto, não um Q muito fechado, não. O Q vai ter que ser pelo menos ali de uns 4, né? Um valor número 4, número 3, para pegar ali uma grande porção de frequências. E aqui entra também o equalizador dinâmico em ação, né? Porque a gente não quer aniquilar as sibilâncias por completo, senão o som de S ele vai sumir. O que queremos é apenas diminuir um pouco essa intensidade, definindo um threshold e um máximo a ser reduzido. O outro problema nessa faixa de frequência, né, dos cliques que a boca faz, são mais difíceis de resolver com o equalizador, porque eles geralmente têm frequências diferentes, eles variam aleatoriamente. Por isso, o ideal aqui é apenas perceber com o sonograma a faixa de frequência onde eles ocorrem e depois tratar com um plugin específico de declick. Eu vou falar mais sobre esse tipo de plugin em vídeos futuros, então inscreva-se neste canal caso ainda não seja inscrito para saber quando este vídeo estiver disponível, tá? Outra coisa que você pode fazer nessa faixa é aumentar o volume dela como um todo, né? Para que a sua voz tenha um destaque maior nessa faixa que também é bem percebida pelos nossos ouvidos. Você só precisa tomar cuidado em não dar ganho às sibilâncias, ou melhor, caso queira aplicar o ganho nessa faixa, faz isso antes de tratar as sibilâncias. E por último, a faixa acima dos 9 kHz, onde nossos ouvidos percebem muito pouco, é claro, cada frequência a partir dos 9 kHz é percebida com intensidade diferente, ou seja, nossos ouvidos vão percebendo 9 kHz muito melhor do que 10 kHz, assim como 10 kHz ele percebe muito melhor do que 11 kHz, assim por diante, até não perceber mais nada ali a partir dos 18 kHz, mais ou menos. Um dos filtros muito comuns de se aplicar nessa faixa é um tipo high shelf, né, que amplifica gradualmente as frequências nessa faixa, assim elas ficarão mais equilibradas aos nossos ouvidos. Mas dependendo da sua gravação, pode haver muito ruído nessa faixa por conta do seu equipamento. Então, o melhor a se fazer, caso você perceba muito ruído nessa faixa, é reduzir esses sons gradativamente com um filtro passa-baixa. E pronto, sua voz está perfeitamente equalizada para os ouvidos humanos e de todos esses problemas que eu listei. O que mais incomoda nossos ouvidos é a sibilância, dependendo da sua voz e do seu microfone, você pode estar irritando muitos ouvidos sem perceber, então trate bem as sibilâncias. O segundo maior problema é com relação às frequências de ressonância que ocorrem no seu ambiente. Você não as percebe bem, mas quando você as remove, a sua voz soa muito mais limpa. E o terceiro maior problema que você consegue resolver com o plugin equalizador é a remoção das baixas frequências, principalmente se você grava muito próximo ao microfone, né, que você causa aquele efeito proximidade no microfone. É um assunto bastante amplo essa questão da equalização da voz, então se você tem algo a adicionar ou a perguntar, deixe nos comentários que todo vídeo aqui no canal sempre tem a galera complementando o assunto. E assim, até parece pouco, né, mas qualquer áudio, né, fica muito mais fácil de equalizar
tratar os problemas principalmente com a ajuda de um histórico de frequências, tal como o Sonogram mostra aqui neste plugin. Por isso eu tenho esse plugin como o melhor equalizador para mim e eu tô deixando o link, né, desse plugin aí lá na loja Thomann.de na descrição desse vídeo também, caso você se interesse por ele. E caso você ainda não tenha percebido, um novo elemento está aqui, né? Temos aqui um Shure SM7B e no próximo vídeo temos uma batalha entre ele, o Shure SM7B versus o Boya DM500. Como será esta batalha, né? Então fica ligado aqui no canal e dependendo do momento que você está assistindo este vídeo, talvez até já esteja aí no canal o vídeo da batalha entre o Boya e o SM7B. Curtiu? Curtiu mesmo.